Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós continuaremos nossa aula sobre a América pré-colombiana, ou melhor dizendo, sobre o mundo ameríndio, né? Ou seja, as sociedades e civilizações indígenas que existiram antes da chegada dos europeus ao continente americano. Na aula anterior, nós vimos as primeiras civilizações americanas, sua localização, suas características, o tempo em que elas se estabeleceram, como elas tiveram seu fim também, né? Mas nessa aula em específico nós iremos nos focar mais nas últimas civilizações, que são os maias, os astecas e os incas, né? As três grandes últimas civilizações pré-colombianas antes do domínio europeu, sobretudo o domínio espanhol nessas regiões em questão. Então, nós iremos começar com a civilização maia. A civilização maia, ela se estabeleceu na região conhecida como Península de Yucatán. A Península de Yucatán, ela se localiza no norte da América Central, né? Mais especificamente no que nós chamamos de Mesoamérica, que envolve parte do México e América Central. E, atualmente, a Península de Yucatán compreende a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e o extremo sul do México. Os maias, eles já habitavam essa região por volta de 3000 antes de Cristo. No entanto, eles viviam num sistema nômade, ou seja, eles migravam de um lugar para outro, ou semi-nômade, em que eles migravam, mas com menos frequência. Depois, né, por volta de 1500 antes de Cristo, eles acabam se sedentarizando, ou seja, eles acabam se fixando definitivamente naquela região. Com o tempo, esses pequenos povoados maias vão se tornar grandes cacicados, né, que são confederações de aldeias lideradas por um chefe ou um cacique. E com o tempo, isso vai variar muito de lugar para lugar, né? Mas com o tempo, alguns desses cacicados irão virar grandes cidades, né? Algumas já vão florescer por volta de 400 a.C., algumas vão florescer lá para o século III depois de Cristo, mas é no século X depois de Cristo que nós teremos o apogeu das grandes cidades maia. Então, o melhor momento das grandes cidades maias será lá por volta do século IX, do século X depois de Cristo. No caso, os maias, eles se organizavam em cidades-estado, ou seja, eram várias cidades independentes, né, que só eram comuns entre si por conta do idioma, da religião, dos costumes, mas que não tinham unidade, né? Elas não formavam um reino unido ou um império maia, podemos dizer assim. Cada uma tinha a sua própria administração, seu próprio governante, né? Então, algumas das grandes cidades maias que nós iremos encontrar, nós temos Mayapán, Tikal, Chichen Itza, Copán, Palenque e Uxmal. Eram cidades independentes. Cada cidade tinha um governante, uma espécie de rei que era conhecido como Halak Uinik, que na língua maia significa o homem verdadeiro, né? Ele que seria o governante, era um rei que se dizia também representante dos vários deuses que os maias cultuavam, e o poder era hereditário, né? Ou seja, era passado de pai para filho, ou na ausência de um filho, era passado por um parente mais próximo. No caso, o governo, né, das cidades maias era teocrático, ou seja, a religião era o fundamento da sociedade, né? Então as crenças religiosas, elas fundamentavam a lei, a política e mesmo o poder, né? Já que os governantes, eles eram representantes dos deuses, e tinha uma forte classe de sacerdotes que eram intermediários entre o mundo terreno e o mundo dos deuses. No caso, a sociedade maia é bastante estratificada, né, com a presença do governante, né, o chamado Halak Uinik, e a aristocracia ou nobreza, que seriam aparentados, né, pessoas próximas do rei,
Os sacerdotes, que tinham grande influência, além de terem também o domínio da escrita maia, que era uma escrita pictográfica bastante semelhante à dos hieróglifos egípcios, embora muito dela tenha se perdido, né, com o tempo, né, com os vários desgastes que a civilização maia sofreu, muita coisa da escrita maia continua ainda indecifrável, mesmo nos dias de hoje. Nós temos trabalhadores camponeses livres e os escravos, que em geral eram prisioneiros de guerra. Os maias, eles foram bastante caracterizados pela presença de grandes cidades com grandes monumentos, como as pirâmides maias, né? Grandes templos também aos deuses, além também de uma forte produção artística, cultural e mesmo científica. No caso, para citar alguns exemplos, né, nós temos a pirâmide de Kukulkan, em homenagem ao deus Kukulkan, a chamada serpente emplumada, um dos deuses principais na mitologia maia, que se localiza em Chichén Itzá, né, no qual os degraus da pirâmide, elas, conforme a forma como o sol ilumina ela dá a impressão de uma serpente em movimento, além do fato de que os vértices das pirâmides estão alinhados aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Né? Os maias também, eles revolucionaram o plantio do milho, né? A partir de vários cruzamentos genéticos, eles acabaram transformando o milho, né? O milho antigo, no caso, ele na verdade era como se fosse uma folha com as sementes, né? A partir de vários cruzamentos que os maias fizeram, eles acabaram desenvolvendo o milho em espiga, que nós conhecemos. Inclusive, o milho era extremamente importante para a civilização maia, usado inclusive nos rituais religiosos, né? Os maias, na mitologia deles, eles tinham uma mitologia cíclica, né? Como assim? Para eles, o mundo, ele foi criado e destruído várias vezes. Então, ele já havia sido criado anteriormente, mas um dilúvio, uma erupção vulcânica, jaguares, ventanias, né, tornados teriam resetado o mundo, teriam recomeçado o mundo, né? Então, por os maias, nós viveríamos no chamado quinto sol, né? Ou seja, quinta criação, na qual a humanidade ela teria sido criada a partir do milho, junto com o sangue de deuses que se sacrificaram para a humanidade ter sido criada, né? Muito da mitologia maia está presente em códices, né? Códices, no caso, foram registros, principalmente que missionários cristãos fizeram da mitologia maia para converter os maias ao cristianismo, e o mais conhecido deles é o Popol Vuh, né, que conta desde a história da criação até mesmo o mundo dos mortos, né, a vida após a morte para os maias, né. Os maias acreditavam que os mortos iam para uma espécie de submundo chamado Xibalba, onde era julgado pelos senhores da Xibalba, né, deuses subterrâneos. Então, havia diversas divindades, né? Os maias, eles tinham muitos deuses que muitas vezes personificavam as forças da natureza. E entre os principais deuses, no caso, o principal mesmo é o Kukulkan, né? O Kukulkan, a serpente emplumada. Nós temos também Hunahpu e Xbalanque, né? Que foram dois deuses que se deram a vida para criar a humanidade, e depois ascenderam como o Sol e a Lua. Nós temos o Tlaloc, né? Que era um deus de Teotihuacan, né? Uma cidade que nós vimos na aula passada, o deus da chuva, mas que foi incorporado pelos maias. E além disso também, né, como eu falei, os maias eles tinham um sistema pictográfico de escrita, em que cada símbolo representa uma coisa em específico. Eles também desenvolveram a matemática, né, a matemática maia, o sistema numérico maia, que era composto por 3 símbolos, né? A concha, que simbolizava o zero, né, o que é bem interessante, pois os maias eles já tinham uma noção de como representar o nada e o vazio. A Europa, nessa época, por exemplo, não tinha o algarismo zero, né? Eles usavam o número romano, que não tem o zero, né? Então, os maias eles tinham já uma noção de como representar o nada, e símbolos que representavam uma unidade e
que representava 5 unidades. Em geral, o ponto representava uma unidade e 5 unidades era representado com um traço, né? Então, 2 traços representaria 10 e por aí vai. Além do mais, eles também se desenvolveram bastante na arquitetura, né, que foi legada pelas várias cidades que eles deixaram. Não se sabe exatamente qual que foi o fim da civilização maia, embora os maias ainda existam, né, mas não são os mesmos de antigamente. Mas acredita que lá pelo século 13, 14, talvez, uma epidemia, tornados, terremotos ou mesmo guerras, né, ou escassez de comida, uma seca, teria feito os maias abandonarem as cidades, embora nem todas tivessem sido abandonadas, né? Algumas ainda estavam de pé quando os espanhóis conquistaram a América, né? Até o século 17 ainda existiam algumas cidades maias de pé, que foram daí destruídas pelos espanhóis. E também eles se desenvolveram bastante na área da astronomia, da engenharia e da geometria. Inclusive, eles tinham observatórios astronômicos. Isso por volta do século 11, 12 depois de Cristo, eles já tinham observatórios astronômicos para observar as estrelas e os planetas, né? Então, a civilização maia, ela tinha um conhecimento muito vasto da astronomia, que também era importante para a religião deles, né? O alinhamento das estrelas ou dos planetas podia simbolizar algum motivo ritual ou algum sinal dos diferentes deuses, né? E também eles desenvolveram um sistema de calendário, né? Na verdade, eles tinham mais de um sistema de calendário. O mais conhecido é o Hab, né? Que era um calendário solar de 365 dias, muito parecido com o nosso. E havia também calendários rituais, como um que tinha cerca de 260 dias, né? Que era mais usado para cerimônias religiosas, para cerimônias em homenagem aos deuses. No campo da economia, eles eram bastante agrícolas, cultivavam o milho, a batata, o feijão, tomate, cacau, algodão, entre outros produtos, e também eles praticavam o comércio entre as cidades maias e também fora das cidades maias, né? Havia um forte comércio com a cidade de Teotihuacan também, né? Entre outras cidades, né? Então era um povo bastante agrícola, mas que também recorria ao comércio, né? Então, entre materiais que eles trocavam, já que eles não tinham moeda, era uma sociedade amonetária, eles trocavam ouro, prata, concha, semente de cacau e também plumas coloridas, que tinham valor para eles. No caso, então, né, como eu falei, os maias, as cidades são abandonadas, isso por volta do século 13, 14, né, embora algumas ainda tenham se mantido por mais um tempo, e depois deles, quem passa a dominar essa região foi o povo asteca, né? O povo asteca, ele foi um povo chamado mexica, no caso, né? Que viveu no Vale do México, né? Próximo do lago Texcoco, no caso, e lá eles teriam fundado uma cidade chamada Tenochtitlan, isso por volta de 1325, né? Eles teriam fundado a cidade de Tenochtitlan, que foi a primeira cidade asteca. Essa cidade, no caso, ela foi construída numa ilha dentro do lago Texcoco. E, no caso, com o tempo, né, a cidade acabou crescendo muito e os astecas acabaram drenando esse lago para a cidade crescer mais. Com o tempo, essa cidade se associou a outras duas, né, a Texcoco e a Taclopan, e originou a chamada Confederação Azteca, que depois se tornou um império. Diferentemente dos maias, que se organizavam em cidades-estados, os astecas, eles formaram um império bastante centralizado, que tinha como representante o Tlatoani. Tlatoani, no náhuatl, que era a língua dos astecas, significa aquele que se pronuncia, né, mas que também é muitas vezes confundido como um rei ou mesmo imperador. Era ele, no caso, que liderava os astecas. Ele também era representante dos deuses na terra, sendo então uma monarquia teocrática. Assim como os maias, eles também cultivavam diversos produtos agrícolas, né? Batata, tomates, feijão, milho, né? O milho também era muito importante na culinária e no ritual dos astecas. E também uma outra característica central deles era também a prática do comércio, no qual usava-se principalmente sementes de cacau como moeda, e
o expansionismo militar, né? Os astecas eles eram bastante militaristas, conquistando os povos arredores, né? Então os astecas eles tinham dois sistemas de dominação. Muitas vezes eles pediam para uma cidade ou uma aldeia se render e essa aldeia ou cidade virava estado tributário, ou seja, os governantes se mantinham, mas aí eles respondiam ao Tlatoani, ao imperador asteca. Em outras ocasiões eles partiam para a guerra mesmo, conquistavam as cidades e muitas vezes escravizavam também os povos dominados, né? Então, os astecas eles eram bastante expansionistas e bastante militaristas. Eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses e muitos deuses astecas são originalmente deuses de outros povos mesoamericanos, inclusive dos maias, né? A religião maia, no caso, na verdade, todas essas religiões da Mesoamérica têm como base a cultura olmeca, que nós vimos na aula anterior, né? Que é considerada mãe cultural dos povos mesoamericanos. Mas os astecas, no caso, eles chamavam esses deuses por nomes diferentes, muitas vezes. Por exemplo, o Kukulcán dos maias era chamado pelos astecas de Quetzalcoatl, que significa literalmente serpente emplumada, que era deus da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. Além dele, nós temos também o Tlaloc, que era da chuva, do relâmpago e do granizo, né, cultuado em Teotihuacan e que foi incorporado pelos maias, além de outros deuses, como o Huitzilopochtli, que era o deus do sol e da guerra, e Tezcatlipoca, que era o rival de Quetzalcoatl, né? Era o deus da noite e do fogo e da morte, além de, em algumas versões, ele ser considerado um deus trapaceiro, né? Uma espécie de Loki asteca, podemos dizer dessa forma. Assim como os maias também, os astecas eles também acreditavam num tempo cíclico, ou seja, de criação e recriação do mundo, né? Então, o mundo criado e destruído várias vezes. E uma prática que era bastante comum entre os astecas era o sacrifício humano, né? Pois na mitologia asteca, na maioria das mitologias mesoamericanas, existe a ideia de que deuses se sacrificaram, doaram seu sangue para a humanidade surgir. Então era um dever da humanidade retribuir aos deuses com pagamento em sangue. Então os astecas eles faziam várias formas de sacrifício, né, de derramamento de sangue. Algumas mais simples, como furar a língua, a orelha, né, e derrubar um pouco de sangue. Em algumas, o coração do sacrificado era removido com o sacrificado ainda em vida, né? Diz a lenda que eles davam uma espécie de entorpecente para a pessoa não sentir dor. Mas de qualquer forma, né, o coração da pessoa ela era arrancado, né, com a pessoa ainda viva e oferecido ao sol, né? Com isso, os astecas acreditavam que o universo iria continuar girando, pois como os deuses, eles acabaram por se sacrificar para criar a humanidade, eles também iriam exigir um tributo de sangue. E também, né, os astecas eles incorporaram isso dos maias também, né? Eles tinham um jogo de bola chamado lama, né, em que você tem dois aros pendurados na parede, bem alto no caso, e você não pode usar nem as mãos nem as pernas, né? Então você usava apenas o tronco, a cintura para tentar passar a bola por aquele aro. No caso, o que vai acontecer com os astecas, né? Que fim que eles vão levar exatamente? Os astecas, no caso, eles vão enfrentar diretamente os espanhóis posteriormente, né? Então, em 1519, nós temos a invasão espanhola liderada por Hernán Cortés. Hernán Cortés, inicialmente, ele vai chegar na costa do México. Lá ele vai ser recebido pelos astecas e confundido com um deus retornado, né? Pois na mitologia asteca acreditava-se que há muito tempo um antigo rei que era a encarnação do deus Quetzalcoatl, né? O deus da vida e da ressurreição, chamado Topiltzin, ele teria fugido, né? Ele teria sido enganado pelo seu irmão Tezcatlipoca e com isso ele fugiu para o Oceano Atlântico, no entanto com a promessa de um dia retornar. Curiosamente, quando Cortés chegou ao México, coincidia mais ou menos no calendário asteca com o retorno de Topiltzin. Então Cortés e seus homens foram confundidos com deuses e levados para a sede dos astecas em Tenochtitlan. No entanto,
foi feita uma cerimônia para o Cortés e seus homens, em que um sacerdote vestido de ouro começou a fazer uma dança ritual para eles. Os espanhóis, como estavam obcecados por encontrar ouro, atacaram o sacerdote para roubar as roupas deles. Isso levou a um conflito, um atrito, alguns espanhóis morreram, né, o que ficou conhecido como La Noche Triste, né, ou A Noite Triste, e aí os espanhóis se armaram para combater os astecas. No caso, os espanhóis eles eram bem inferiores numericamente, só que eles contaram com uma série de vantagens. Primeiro, o uso da montaria e o uso da pólvora, que era desconhecida aos astecas. Segundo, também, eles se aliaram a vários povos dominados pelos astecas. Então, muitos povos indígenas conquistados e escravizados pelos astecas acreditavam que os espanhóis iriam libertá-los, né, e auxiliaram os espanhóis a combater os astecas. E no fim acabou não sendo, né? No fim eles acabaram sendo subjugados pelos espanhóis também. Além disso, né, os astecas eles tinham uma prática chamada de guerra florida, né, em que era uma guerra marcada, em que geralmente a liderança, o comandante, ele tinha roupas que se destacavam dos outros soldados, se tornando um alvo fácil para os espanhóis. E além do mais, né, os espanhóis também trouxeram o inimigo oculto, que eram várias doenças, das quais os astecas, assim como outros povos americanos, por viverem milênios em isolamento, não tinham imunidade. Então, gripe, por exemplo, né, algumas doenças típicas da Europa acabaram dizimando boa parte da população asteca, né. Cortés também manipulou o último imperador asteca, o Montezuma, que acabou sendo assassinado depois pelo próprio povo, né? Então, com isso, né, os espanhóis, mesmo inferiores numericamente, eles conseguiram vencer os astecas e tomaram Tenochtitlan, dominando o Império Azteca e fundando a chamada colônia da Nova Espanha, que depois será reconhecida como México. Além disso também, né, os astecas, no campo cultural, nós temos uma grande valorização da educação escolar, né? Então havia escolas para as pessoas de classe alta e classes baixas, que ensinavam religião, história, artesanato, além de técnicas militares, né? Eles também tinham um sistema de escrita pictográfico bastante parecido com o dos maias, e também desenvolveram um calendário solar, né? A chamada Pedra do Sol, né? Que foi a Pedra do Sol, no caso, é o calendário redondo dos astecas, que muita gente confunde, inclusive, com o calendário maia, que era uma estela retangular, né? Embora eles tivessem mais ou menos a mesma origem, eram calendários diferentes, né? Também eles tinham um mito de fundação deles, né? Que diz que o local onde a cidade de Tenochtitlan foi fundada foi por conta de um agouro dos deuses que enviou uma águia com uma serpente em seus pés, né, que pousou sob um cacto, né? Esse teria sido o símbolo dos deuses para determinar onde Tenochtitlan deveria ser fundada. Atualmente esse é o símbolo presente na bandeira e no brasão do México. Também tinha uma arte cerimonial, né, uma arte de pintura religiosa e também de escultura, além de também terem construído várias pirâmides e vários templos, né, como o caso do Templo Maior, grandes templos bastante icônicos da cultura asteca. E por fim, né, o último povo que nós iremos trabalhar hoje é o povo Inca, né? O povo de Cusco, no caso, né? Nos Andes peruanos, né? No caso, o Império Inca, né? Os Incas, no caso, eles tinham origem em Cusco. E isso já há bastante tempo, na verdade, né? Eles teriam se estabelecido em Cusco, mas só no século XIII que eles teriam formado o império. Então eles aproveitaram um desgaste do império de Huara e Tiwanaku, e com isso eles passaram a dominar as regiões vizinhas até dominar toda a Cordilheira dos Andes. Tanto que inclusive os incas, eles se denominavam como Tahuantinsuyo, né? Tahuantinsuyo é o nome original do Império Inca, que significa, né, na língua quechua,
as 4 regiões do mundo. E, né, Inca, na verdade, era o título imperador, né? Inca era o nome que era dado ao rei, né? Sapa Inca, né? O imperador, o líder do império, era conhecido como Inca, né? Mas no fim, né, tanto os outros povos indígenas chamavam o povo de Cusco de Inca, como também os espanhóis passaram a batizar aquela região de Império Inca. Então, entre os séculos 13 e 15, eles ergueram o mais longo, né, em questão territorial, o maior império em questão territorial na América antes da colonização, né? Então eles dominaram toda aquela região dos Andes, que pega desde um trecho da Colômbia, passando pelo Equador, Peru, Bolívia, Chile e até mesmo trechos da Argentina. Então era um império bastante vasto. E um dos motivos pelo qual o império era tão grande era porque o poder não era hereditário. Diferentemente dos maias e dos astecas, que o poder era passado de pai para filho, quando o Sapa Inca, o imperador, ele morria, muitas vezes os membros da nobreza, eles disputavam para assumir o trono. E com isso, né, para demonstrar prestígio, para demonstrar quem era o mais merecedor, eles conquistavam mais territórios. E nesse sentido, os incas, né, eles acabaram se expandindo bastante por conta disso, né, por conta dessa prática de ter que demonstrar poder para dominar um determinado território, né? As comunidades dominadas, no caso, elas eram divididas em ailus, né, que eram essas comunidades de povos dominadas. E elas trabalhavam a serviço do Estado para cultivar as terras agrícolas, né? Algumas também trabalhavam na construção de estradas, né, na mineração também, né, na extração de metais, no que era chamado de mita, né? Mita era um tributo que os incas, eles obrigavam os povos dominados a prestar para o império, né, que eram serviços gratuitos em obras públicas, ou às vezes com um salário relativamente pequeno, uma forma de servidão que depois também é utilizada pelos espanhóis. No entanto, né, apesar do poder não hereditário ter sido importante para os incas se expandirem, por outro lado, isso levava a muitas guerras civis no Império Inca, né? E os espanhóis, quando eles chegam à região dos Andes, eles justamente encontram o Império Inca em guerra civil, né? O que facilita bastante a conquista por parte dos espanhóis. Mas depois eu comento melhor essa história. Os Incas, eles se desenvolveram em vários ramos, né? Eles criaram uma rede de construção de estradas, eles também dominavam a montaria, que de lhamas e alpacas principalmente, era um dos poucos povos da América, do mundo ameríndio, que dominava a montaria de animais. E também eles desenvolveram uma técnica de terraceamento, que é o nivelamento nas encostas das montanhas, né? Como os Andes é uma região montanhosa, era muito difícil praticar agricultura. Então eles nivelaram as encostas das montanhas como se fossem degraus. E lá eles plantavam os mais variados produtos, né? Então vários produtos agrícolas eram cultivados nessa região, né? Então, para vocês terem uma noção, né, eles já cultivavam batata, mandioca também era comum a eles. Nós temos também os tomates, né? Nós temos vários produtos de origem americana, o milho também, né? Eram vários produtos que eram cultivados pelo Império Inca. E no caso, né, no Império Inca não existia a propriedade privada, né? É bem parecido com o Egito e a Mesopotâmia antiga, né? Em que você não tem a propriedade privada, o Estado é o proprietário de todas as terras agrícolas e, portanto, o representante do Estado, ou seja, o Sapa Inca, acaba sendo proprietário de tudo, né? Os camponeses, eles prestavam serviços para o Império para poder usar e desfrutar das terras agrícolas, pagando impostos. Também era uma sociedade amonetária, então muitas vezes sementes e produtos agrícolas eram usados como moeda de troca. Apesar de ser uma sociedade sem propriedade privada, tinha uma forte hierarquia social, né? Então tinha os nobres, os militares e sacerdotes que formavam a elite, artesãos e pequenos comerciantes que tinham uma posição mais intermediária e camponeses que estavam na base da sociedade, né? Embora os camponeses fossem obrigados a trabalhar, eles não eram escravos, né? Ao que se sabe, não havia escravidão no Império Inca, né? Lembrando, né, novamente a diferença, o camponês, ele teoricamente é livre, mas ele é obrigado a trabalhar
para viver nas terras férteis, né? Já o escravo é tido como uma mercadoria que pode ser inclusive vendido ou trocado. Os incas também eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, no entanto, o deus mais valorizado era o deus Inti do Sol, que era tido como pai do Inca, né? O pai do Sapa Inca. O caso Inti era o deus do sol, né? Os incas tinham uma religião solar, no caso, né? Em que o sol era o principal deus, mas havia vários outros deuses, né? Então, por exemplo, tinha Pachamama, né? Que era a deusa da terra, Viracocha, que era o deus da criação, né? Apesar de Viracocha ter sido o deus que criou tudo, criou o cosmos, a terra, a humanidade, ele não é o deus mais importante, né? Pois segundo a mitologia inca, após criar tudo, o Viracocha ele migrou para o Oceano Pacífico, né? Ele abandonou a Terra, podemos dizer assim, após a sua criação. E também tinha Mamaquila, deusa da lua, Mamassara, deusa do milho, Wacom, deus da maldade, Mamacocha, deusa do mar, entre vários e vários outros deuses que os incas possuíam, né? Além de eles terem incorporado também vários deuses dos povos dominados. Os incas eles são bastante lembrados pelas grandes cidades, né, que eles acabaram construindo. Uma das mais renomadas é a cidade de Machu Picchu, na Cordilheira dos Andes, e uma característica bastante interessante no caso é que as cidades elas eram construídas com pedra milimetricamente cortada, né? E encaixada, né? Eles não usavam cimento, nenhuma forma de rejunte, né? As pedras, elas são milimetricamente encaixadas, né? E é bem curioso que a Cordilheira dos Andes é uma região que tem bastante terremoto, e mesmo após séculos de terremoto, essas cidades nunca desabaram, né? Ou seja, eles tinham uma precisão muito grande na sua arquitetura. Eles também tinham um sistema numérico e de escrita que era o sistema de quipos, né? Acredita-se que a civilização inca teria sido a única civilização conhecida que desenvolveu um sistema tridimensional de escrita. Como eram esses quipos? Eram nós, né? Então eram vários laços, vamos dizer assim, várias cordas que eram amarradas e elas tinham nós. Esses nós podiam representar desde números para contabilidade de transações comerciais, como também significados, né, para escrita. No entanto, apenas um grupo de intelectuais, sacerdotes, dominava esse sistema de escrita. E quando os espanhóis dominam o Império Inca, muito desse conhecimento se perdeu e a língua dos quipos ela acabou sendo, com o tempo, bastante indecifrável, né? Bastante indecifrável. Eles também eram bem avançados na medicina, inclusive no tratamento de catarata e também neurocirurgia, né? Há vestígios, por exemplo, de crânios que foram encontrados, que foram abertos cirurgicamente, e a calcificação ao redor da abertura indica que o paciente sobreviveu, né? Então, eles tinham várias práticas médicas, eles também dominavam várias ervas medicinais que eles usavam como remédios, né? Também, né, nós vamos ter no campo das artes, né, eles dominavam o manuseio de metais como ouro, prata e ferro, além da porcelana e da cerâmica, e eles também tinham várias formas de expressões artísticas, na escultura, né, na cerâmica, né, e mesmo também na pintura, eles tinham bastante domínio de vários tipos de artes, né? Eles eram o maior império, vamos dizer assim, da América pré-colombiana, mas a sua instabilidade política acabou levando à invasão espanhola, né? Em 1532, uma expedição espanhola liderada por Francisco Pizarro acaba dominando o Império Inca, né? Então, como eu falei, os espanhóis eles vão chegar justamente no momento de guerra de sucessão, né? Eles vão, inclusive, capturar o último Inca, no caso, e irão executá-lo também, e também vão contar com a ajuda das doenças e dos povos dominados, né, que procuraram se libertar do domínio inca, né, com a chegada dos espanhóis, né. Com isso, os espanhóis eles conseguem dominar o maior império americano da história, né, estabelecendo a colônia do Alto Peru, né, e assim findando, né, o que teria sido a última das grandes civilizações pré-colombianas, né, estabelecendo então seu domínio. Então, no mais é isso daí, né? Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom.